Fala aí pessoal, muito bem-vindos de volta ao canal. Hoje estou trazendo um tutorial aqui que vai ser bem rápido, mas é um assunto muito bacana que vai te ajudar muito, inclusive, a construir sistemas de monitoramento aí ou outras coisas afins, beleza? Então, bora pro vídeo. Bom, o teste ping com o PHP, na verdade, é uma coisa muito simples, não é nada que dá muita dor de cabeça, mas na hora de procurar tutoriais, às vezes a gente acaba ficando um pouco amarrado, né? Às vezes a pessoa envolve o mesmo tutorial com outros assuntos, então fica um pouco complicado. Então, vou trazer aqui de uma forma bem simples, com uma linguagem bem simples para a gente entender. Eu criei essa página aqui chamada Monitor PHP, não tem nada. Estou atualizando aqui, você pode ver que ela está completamente branca, né? E vamos então aos comandos, tá? Esse arquivo PHP, esse aqui, tá? Não vou colocar nada demais, não vai ser uma página só mesmo, bem básica mesmo, tá bom? Bom, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: existem, né, comandos que executam em cima do browser como se fosse o terminal, né? O system, por exemplo, é um comando desse. Por exemplo, system. Tá, eu vou colocar aqui entre parênteses, né, ping. Vou colocar um parâmetro aqui que é o "-c" e um valor 1. Vou explicar o que significa isso. O "-c" indica para o meu ping aqui no caso quantas repetições eu quero que ele faça. E no caso o valor 1 eu quero que ele faça só um ping. Porque no caso do browser, se eu pedir para ele dar, por exemplo, continuidade, né, fazer igual o ping lá no terminal mesmo, o que ele vai fazer? Ele não vai conseguir exibir na tela. Então eu coloco um valor só e eu não tem problema nenhum. Beleza? E depois disso vem o IP. Vamos colocar o IP do Google, né? 8.8.8.8. E daqui eu já vou ter uma ideia. Vamos voltar aqui para o browser. Ctrl F5. Beleza. Então o que vocês estão vendo aqui é exatamente o teste do ping, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho aqui o TTL, né? Que é o tempo de resposta, né? Aqui o tempo que ele levou também, ou o próprio IP que eu estou pingando e tal. E aqui ele repete esses valores aqui nessa linha aqui, ó, RTT, tá? Você pode ver que está repetindo, por exemplo, o TTL está aqui, ó, tá vendo? Perdão, o time está aqui, né? Como vocês podem ver aí as estatísticas todinhas, ó, zero perda, né? Tempo 0 milissegundos e tal. O protocolo que usou, né, o ICMP, beleza. Então, o que acontece? Só que esse dado aqui eu não consigo colocar numa variável. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou usar um outro comando de execução que é o exec. Mas para isso, eu vou usar uma variável para receber. Então, eu vou chamar uma variável de ping aqui, tá ok? Eu vou abrir parênteses aqui, colocar o exec, tá? Na verdade, eu vou mostrar um pouco da sintaxe antes, tá? Dá um Ctrl X aqui. O que eu estou fazendo? A variável ping, tá? No caso, o ping é só um nome, convencionou, não tem necessidade de ser isso, tá? Aí, no caso, eu abro, fecho parênteses e vou colocar a função exec, que também tem parênteses. Então, eu vou ter parênteses dentro de parênteses, né? E aqui dentro eu vou colocar a instrução. Qual a instrução? Ping, né? Você imagina lá no terminal, você digitando ping, tá? Esse parâmetro aqui que vai indicar quantas repetições que eu quero um limite máximo. No caso aqui, o limite que eu coloquei foi 1, tá? Esse 1 aqui não tem nada a ver com o IP aqui do lado, tá bom? Dou um espaço, né? E aí aqui eu coloco o endereço IP. Você pode colocar o IP que você quiser, tá beleza? Então aqui agora, por exemplo, eu vou fazer isso e eu vou dar um eco aqui, só para a gente ver o que ele vai trazer. Ele já não vai trazer igual ao system, que traz todo detalhado. Ele vai me trazer só essa linha aqui de baixo, perdão. Vamos ver aqui, ó. Vou dar um Ctrl F5. Olha lá, ó. Beleza. Se eu for atualizando, observe que esses números eles vão mudando, ó. Porque cada ping que ele dá, né, ele vai trazer uma resposta, né? Então você vê que ele está funcionando, certo? Bom, no momento só o que me interessa é o tempo, que seria esse primeiro número aqui. Então eu tenho aqui, por exemplo, seis caracteres, né? 2 números aqui à frente, um ponto, mais 3 números atrás, né?
Então o que acontece? Eu vou fazer o seguinte, eu já coloquei esse valor numa variável, na verdade o que está aparecendo aqui é a variável sendo exposta, né? E agora eu vou filtrar isso aqui para poder me trazer só o tempo. Eu posso pegar qualquer um desses valores, tá? Só que no caso aqui eu vou pegar só o tempo para demonstrar aqui, tá legal? Então, primeira coisa eu vou usar o explode. O que ele é? Ele na verdade ele é um split, né? Ele vai cortar, né? Ele vai, tipo assim, ele vai quebrar essa string em partes, certo? E me dá a posição que eu pedi. No caso eu vou quebrar usando os espaços. Então se eu olhar aqui quantos espaços eu tenho? 1, 2, 3 e 4, certo? Então eu vou querer, no caso aqui, ó, 1, 2, 3. Eu vou precisar dessa posição aqui, tá certo? Para poder pegar esse número. Então, posição 3. Então, o que nós vamos fazer, na verdade? Vamos lá, voltar aqui, né? Eu vou criar uma segunda variável, vamos chamar de A, só para facilitar, tudo bem? Explode, tá? Se você não conhece esse comando, você pode dar uma pesquisadinha no PHP, tá bom? Explode. No caso aqui eu estou colocando um espaço aqui que vai ser o meu separador, tá certo? Vírgula e a minha variável, ping, beleza, tá? Ponto e vírgula aqui. Bom, o explode, né, naturalmente ele está transformando essa variável aqui num array, né? E o array, para eu ler o array, eu preciso de uma posição. Então eu posso até conferir aqui agora se a posição 3 realmente equivale, certo? Ela é equivalente ao meu tempo ali no caso, né? Vou colocar 2BR aqui, fica mais fácil. Então, isso aqui é só para separar, tá bom? Então vamos ver então. Vou colocar aqui a posição 3. Se der certo, ele vai trazer esse primeiro número aqui para mim. É lógico que eu vou atualizar, não vai estar o primeiro, né? Mas vai ser o primeiro número que vai aparecer. 21, 21, tá. Bom, então o que acontece? Ele trouxe aqui para mim, tá? Só os números. Na verdade, eu já estava até me adiantando. Ainda vou quebrar isso aqui ainda para trazer só o primeiro número. Mas olha só, ele só trouxe os números, ou seja, ele cortou isso aqui. Então a posição 3 estava certa, tá bom? Então, dando continuidade aqui, o que eu posso fazer agora para pegar só realmente o primeiro número? Tá? Eu vou usar uma função chamada substring. Como que ela funciona? Vou apagar esse eco aqui, tá? Eu já fiz o explode ali em cima. Agora eu vou criar uma variável aqui chamada res, tá? De resultado, tá? Substring, str, perdão. Tá, eu já vou falando, né? Mas é porque significa string, né? Mas é substr. Abro aspas, né? Vou colocar aqui a minha variável array com a posição correta ali, né? A 3, certo? Beleza. Vírgula 0, porque eu quero começar desde o caractere 0 e vou até, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu preciso de 6 caracteres. O que eu estou fazendo aqui? Vou explicar. Bom, você viu que o que está contido nessa array A, na terceira posição, é esse número inteiro. Só que eu só quero só essa primeira parte. Essa primeira parte tem 6 caracteres. E vai ser no máximo 6 caracteres aqui no caso. Tá? Então o que eu estou fazendo? A função substring, eu peguei o valor, né? Eu peguei o array. Estou contando aqui do início, que é o 0, posição 0, até o fim, que é a posição 6. Então, o que ele vai me trazer aqui agora? Ele vai me trazer só o primeiro número. Se tudo der certo, lógico, né? Então, vou colocar aqui res. Tá, res. Então, agora, ao invés de ver isso tudo aqui, eu vou ver só o primeiro número e a linha de cima que eu estou mantendo lá, o eco lá de cima. Salvei aqui, beleza? Show de bola. Primeiro número daqui está aparecendo aqui embaixo. Tá certo? Então, o que acontece agora? Você já sabe como fazer um ping, né? Porque agora, por exemplo, se eu colocar aqui uma função JavaScript, por exemplo, de atualização da página, né? O jQuery, por exemplo, que vai ficar... você pode fazer sem atualizar a página e tal. E ir mandando esses valores para o banco de dados. Então, você consegue fazer um registro,
sabe, da sua rede, por exemplo, ou de um servidor local, ou então da própria internet, tanto faz, e gerar inclusive gráficos. Eu vou estar colocando um vídeo nos próximos dias de como gerar um sistema gráfico, tá, de monitoramento da rede, justamente usando esse recurso, que apesar de ser muito simples, tá, muito simples, mas que tem muita utilidade, é muito funcional isso aqui. Tá legal, galera? Agradeço vocês aí. Se curtiu, dá o seu like aí. Se inscreva no canal, tá bom? E faça seu comentário aí se precisar de tirar alguma dúvida, tá bom? Vou estar à disposição aí, sempre tentando responder a todo mundo aí. Um abraço a todos, valeu, galera. Um abraço.